uma mudança dos planos dela aí um pouquinho, mas, assim, do que eu tinha dado, eu só reformulei. Nessa parte aqui, como eu quero falar cerca de 50 minutos, eu dei uma enxugada, uma espécie de enxugada, mas nós vamos dividir isso em duas fases aí dessa aula. Não vai ser inteiro nela, vai sobrar um pouquinho, como eu havia comentado com vocês anteriormente. Aí, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar da anatomia do sistema imune. Vamos começar, então, isso aqui, não delongar também, né? Aí já começa os slides gigantes, né? Anatomia e função dos tecidos linfóides. O linfócito e os APCs, deixa eu colocar o lapisinho aqui para ficar mais fácil para vocês, estão concentrados em tecidos ou órgãos anatomicamente definidos, que são os tecidos linfóides ali. Isso já fica mais fácil um pouquinho para entender. Que são os locais para onde os antígenos estranhos são transportados e concentrados para o quê? Para que tenha o reconhecimento desses antígenos e início tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa. Os tecidos linfóides, eles são classificados como órgãos geradores. Por que são órgãos geradores? Porque são locais onde vão gerar células para o sistema linfático, para o sistema imune. Também são chamados de órgãos linfóides primários ou centrais. Esses vão ocorrer a maturação fenotípica e funcional, ou seja, criou a célula lá, a partir da célula tronco principal ali, o que vai acontecer? Vai criar o linfócito, vai criar a hemácia, vai criar os leucócitos, etc. No caso dos linfócitos, eles vão ser maturados onde? Vão ser maturados na medula óssea, no caso do linfócito B, e do linfócito T, ele é maturado onde? No timo. Isso a gente vai falar mais para frente. Ali vai ocorrer essa maturação ali, que vai ficar mais funcional, onde ele vai expressar os receptores ali para os antígenos, bem nesse início dessa maturação. Mas também, além desses tecidos linfóides, deixa eu apagar aqui, geradores ou primários, a gente tem os periféricos, que também é chamado de quê? De órgãos linfóides. Deixa eu corrigir isso aqui, que já ficou feio. Matou de vergonha escrever errado. Faz o trem um tempão e escreve errado ainda, mata de vergonha, né? Eu queria saber o porquê que o linfóide não tem acento aqui, ó. Será? Eu não entendo nada de letras, mas me dá uma raiva que a gente fala linfóide. Para mim é uma proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuado. Mas sempre o corretor corrige isso aí. Corrige é feio, né? Corrige isso aí. E nesse local vai ser onde os linfócitos e os antígenos... Nossa, saiu nada. Onde as respostas dos linfócitos aos antígenos vão começar a ocorrer. Isso são nos órgãos periféricos. Quais são esses? Linfonodos, baço e etc. Então, vamos lá, pessoal. Tá tranquilo até aí, né? Então tá, nada que eu estou falando aqui é novo para vocês, mas vamos lá para os órgãos geradores, ou os órgãos linfóides primários ali. O primeiro que a gente tem é o quê? A medula óssea. Aqui ela está amarelinha, mas ela é avermelhada. A partir do momento que vai passando a idade, vai incrustando gordura ali. E o que é isso? Muitas vezes a gente vê isso quando a gente compra. Quando compra um osso buco ou aquelas carnes com o ossinho no meio, que é uma delícia cozido, a gente vê essa medula ali, que cozinha um bocadinho, ela desprende do osso. Ali está a medula óssea, ali tem as células percussoras na hematopoiese e na produção de células linfóides também, beleza? Um dos primeiros órgãos linfóides primários é a medula óssea.
é o local onde ocorre também nos mamíferos a maturação das células B. Joia? Então vamos lá. Esse daqui, essa tripinha aí bem diferente, que eu descobri que isso dá para assar, dá para fazer um trem gostoso, que eu quero experimentar um dia ainda. Esse aqui é o chamado de, até desenhar aqui pelo símbolo, o nome dele aqui, ó. Esse é o timo, bem diferente, é onde ocorre a maturação de que tipo de células? Dos linfócitos T. Perfeito isso aí? Igual eu tinha comentado que eu não sabia nem que vendia isso no açougue. Olha que diferente. Desse frigorífico Silva aí que a gente vê em alguns açougues aqui de Santa Catarina, a gente tem ele embaladinho para vender, para comer. Esse trem assado deve ser bem gostoso, né? Mas não sei. Aí, no caso, uma das coisas que eu li também, que é utilizado, temos o timo da porção cervical ali, que ele é mais magro um pouquinho, esse não é tão saboroso. Agora tem o da região ali do mediastino ali, ele já é mais entremeado de gordura e isso confere um sabor melhor. É uma culinária típica argentina. Isso foi o que eu li quando eu vi isso aí. Eu falei, vou pesquisar, vai que tem uma receita desse trem boa aí, da gente fazer, né? Mas é mais comum na Argentina o pessoal comer isso, em Portugal também. Aqui no Brasil parece que nem tanto, mas brasileiro, se der ideia, ele come o mundo também. Outro órgão linfóide primário que a gente tem, que é um maturador de células B, é a bursa de Fabrícios ou bolsa de Fabrício, que a gente vai ter presente apenas nas aves. A gente não vai ter em mamíferos isso aí. E por que que são células B? Porque foi identificado inicialmente em quem? Nas aves, primariamente. Beleza? Até aí tá tranquilo, né, pessoal? Então vamos dar jeito de acordar aí. Então, joia. E essa aqui é a bolsa de Fabrício. Isso a partir de uma necrópsia e tal, bonitinho, que é lá pertinho do furico dela, da cloaca, mas não vem ao caso a anatomia. Isso era mais para mostrar para vocês a bolsa de Fabrício. Lembrando que ela inicialmente no animal jovem, tanto ela quanto o timo, quanto mais jovem é o animal, maior é esse órgão, tanto o time como a bolsa de Fabrício. Com a evolução da idade, o que vai ocorrendo com esses animais? Ocorre uma involução. Ah, mas aí eles perdem a função? Não, eles fazem essa função devagarinho ali, com o tamanho que tem. Não tem a necessidade do grandão, como é num animal mais jovem. Beleza isso aí? Então vamos mais para frente. Vou apagar isso aqui. Aí a gente vai ter os órgãos linfóides secundários, que são bem tranquilos isso aí. Esse aqui, essa língua preta aqui, preta não, né? Marrom, vermelho, castanho, não sei cor, é o famoso baço. Esse é um dos órgãos linfóides secundários principais que nós temos, né? Outro órgão linfóide secundário que nós vamos ter, quem que é? São os linfonodos. Esses linfonodos aqui, ó, eles estão bem reativos, bem aumentados, é de um cão com linfoma. Isso era só para ter uma ideia. Uma das coisas que, tipo assim, na veterinária que me agregou bastante conhecimento foi quando eu fazia estágio lá na UFMG, eu fazia estágio com imagem, diagnóstico por imagem na época, e isso para formar em 2012, 11, 10, 2012. Aí estava lá na UFMG, tinha um cachorrinho internado com linfoma. Aí o que, que aconteceu com esse cachorrinho com linfoma? Pediram para eu fazer um ultrassom nele para ver de colé. O que que tinha? Todos os linfonodos, a gente conseguia observar os cervicais, os mediastinais aqui, os abdominais, conseguíamos ver todos os linfonodos perfeitamente. O animal com linfoma é um dos animais mais didáticos para a gente saber onde estão os linfonodos, sabe? Fique a dica, quando vocês tiverem a oportunidade de acompanhar um caso de linfoma, ele é fundamental para a gente ver isso certinho, sabe?
Então, beleza. Esses aqui são os órgãos linfóides secundários. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos passar mais para frente aqui. Deixa eu ver um trem aqui. Joia. Medula óssea. Medula óssea, onde nós vamos ter as células células tronco. Eu sempre tenho a dúvida se tem o plural ou não. As células tronco hematopoéticas são aquelas produtoras de células sanguíneas, que lá é o quê? O local de geração da maioria das células sanguíneas maduras circulantes. Ou seja, lá vai produzir todas as células ali. Vão produzir as hemácias, os granulócitos. Quais são os granulócitos? São os leucócitos ali. Leucócitos. Para não esquecer. E é o local de maturação inicial das células B. Olhem essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Não vou conseguir, mas eu acho que mais para frente eu coloquei uma outra imagem que ficou mais interessante. O que a gente tem aqui? A gente tem a célula tronco hematopoética, que vai ficar aqui dentro da medula óssea. Essa célula tronco hematopoética vai dar origem à célula mãe mieloide e à célula mãe linfóide. A célula mãe linfóide ela vai fazer a produção de linfócitos T e linfócitos B. Até aí tranquilo. E a célula mãe mieloide, as outras séries vão dizer em palavras leigas, de série vermelha, do sangue vermelho e branca, que a gente vai ter tanto os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos, são células do quê? Granulocíticas. Então, vamos mais para frente um bocadinho. Olha que interessante esse ciclo aqui na medula óssea, a partir da medula óssea, né? A gente vai ter essa célula tronco hematopoética aqui, igual eu tinha comentado. Essas células têm uma autorrenovação, elas se renovam sozinhas, igual eu comentei com vocês na aula de ontem. Ela começa e o que acontece? Tá para morrer, divide, fica uma outra novinha lá, essa outra morre. E vai esse ciclo de renovação aí. Que sai um progenitor multipotente, ou seja, praticamente outra célula tronco. Aqui a gente vai ter as células que eu tinha comentado, mãe linfóide, que vai produzir uma célula pró-T, uma célula pró-B. Daí vai ter a linfopoiese, que é igual a hematopoiese aqui, da produção de células vermelhas. E aí tem a produção de formas maduras de quê? De célula B, célula T. Depois disso tudo aqui. A célula pré-B e pré-T são as formas imaturas ali. Aí, desse multipotente aqui, a gente vai ter o quê? Uma outra célula que eu tinha comentado com vocês aqui, que é a célula mãe mieloide, que vai dar essas... Peraí que eu perdi aqui. Essas unidades formadoras de colônias aqui, ó, mixadas, né, que vai ser de mieloblastos, de granulócitos, de monoblastos, de monócitos, de eosinófilos, basófilos, de megacardioblastos, que formam as plaquetas, e de eritroblastos, que são das células vermelhas. Ou seja, a medula óssea, se você arranca esse trem de um animal, você mata ele com o tempo ali, que não vai demorar. Aí vocês lembram da radiação gama que eu tinha comentado na aula anterior? Então, é o mesmo esquema. Imagina se eu elimino essas células aqui. Ó. O que vai acontecer? Não vai ter a produção de nenhuma dessas outras. Vai ser o quê? Caixa. Esse animal vai ir a óbito. Se você não colocar, fazer um transplante de medula, em poucas palavras, que é pegar essas células troncos de um outro hospedeiro e transferir para esse aí. Aí, a partir do momento que você transfere, todas as células vermelhas, todas as células da linhagem branca e os linfócitos serão iguais do outro. A minha dúvida é
Eu até fica um questionamento para vocês, a seguinte coisa. Se, por exemplo, eu, Marco Túlio, sou sangue O positivo, se tem a irradiação gama, ou eu passo por um transplante de medula e a outra pessoa tem um sangue A, por exemplo, meu sangue será A? Fica a dica, dá uma pesquisada nisso aí depois, pessoal, que é uma curiosidade boa, né? Então vamos lá, vamos continuar isso aí. Na medula óssea, vai ter a proliferação e maturação das células percussoras, que são essas aqui que eu tinha comentado com vocês. São essas células percussoras. Estimulada por quem? Por citocinas. Não vai ter nenhuma reação do corpo se não tiver o quê? Uma estimulação prévia ali por uma citocina. No caso das citocinas para a produção de qualquer tipo de célula desse esquema aqui, o que, que vai acontecer? Vai ser citocinas que a maioria delas chamam de fator estimulador de colônia. Entenderam isso, pessoal? Esse estimulador de colônia, como é que ocorre? Eles são produzidos tanto por células estromais, do estroma ali, por macrófagos na medula óssea. Por quê? A partir do momento que está observando o consumo, está observando essas coisas, tudo o sistema observa esse consumo, libera essa citocina, que é um fator estimulador de colônia, e assim a gente tem a produção dessas células. Entenderam? A galera só tá dando tipo um Ctrl+C, Ctrl+V assim, no sim e tá indo, sabe? Que eu mesmo me embanando aqui nos meus pensamentos, acho que vocês estão entendendo, nem eu de vez em quando entendo e vocês estão indo. É tipo isso aí, é tudo bot a galera mesmo. Tudo aperta Hzinho aí, mais um bot aí. Só foi eu falar, entra mais um. E no caso desses fatores estimuladores de colônia, são produzidos pelas células estromais, mas também são produzidos por linfócitos T estimulados por antígeno. Ou seja, a partir do momento que o linfócito T teve o contato com o antígeno, ele vai produzir citocina, que são fatores estimuladores, uma citocina, que é o fator estimulador de colônia, que vai falar assim: olha, pessoal, temos que multiplicar aí, nós vamos precisar de ajuda. Em poucas palavras, é isso. Entenderam? Então vamos para frente. Aí temos o timo. O timo, não sei se tem corintiano ainda, não tem nada a ver com o timão do Corinthians, não, sabe? E Corinthians é tudo maloqueiro. Bom mesmo é só o Galo lá de Minas. O que são essas células estromais? Essas células estromais são as células do estroma desses tecidos linfóides. Vou só explicar para você bonitinho. São as células de sustentação ali desses órgãos, que têm essas estruturas para fazer o... Como é que eu explico? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui e coloco no para vocês, que aí você fez uma pergunta boa, que era bom para ver se vocês estavam... O estroma, a célula estroma, deixa eu voltar para o negócio aqui, que eu perdi vocês aqui, cadê? Então, a célula estromal é aquela que dá a estrutura ao órgão, vamos colocar assim em poucas palavras. Entendeu ou não? Eu queria colocar uma imagem aqui, mas... Aqui, garoto. Se você tiver com o WhatsApp aberto aí, eu vou mandar no grupo seus e fica mais fácil. Eles dão a sustentação ao órgão, ao tecido. Sem elas, o órgão ficaria aquele todo molen. Então, beleza. Então, vamos lá. Caramba, peraí que
Tá frio o trem aqui. Então vamos lá. O Timo não tem nada a ver com o Corinthians, os corintianos, tudo aí vai para longe, mas o local de maturação da célula T, isso eu já tinha comentado lá atrás. O córtex, ou seja, essa região aqui, ó, que a gente está vendo rosinha aqui, ó, é a região do córtex, ou região cortical. Contém uma densa coleção de linfócitos T. Nessa região aqui, a gente vai ter, então, muitos linfócitos T. Na medula, na região medular, que é essa branquinha aqui no caso, vamos colocar aqui que é essa região aqui, ó, ela tem o quê? Menos linfócitos e macrófagos e células dendríticas, só que eu escrevi errado. Os linfócitos estão esparsos, agora que eu lembrei. Eles estão mais esparsos aí no caso, e vão ter a presença de macrófagos e células dendríticas ali. Nessas células epiteliais aqui, ó, esse aqui é o epitélio que reveste o timo aqui, ó. O timo mesmo. Vão produzir a interleucina 7. Vocês lembram o que eu comentei a respeito da interleucina 7 ontem? Ou não? Que é aquela responsável pela... Bonito. Pela sobrevida das células, ou seja, que ela que dá são as células, por exemplo, os linfócitos virgens, eles têm os virgens e os de memória têm vários receptores para essa interleucina 7 que confere uma maior sobrevida a essa célula. Beleza? É como se fosse uma vitamina para a vida, em poucas palavras. E essa região produz a interleucina 7. Por que que tem essa produção aqui de interleucina 7? Porque nessa região aqui é onde ocorre a maturação dos linfócitos T. E os imaturos são o quê? São os virgens, aqueles que não tiveram contato ainda com o antígeno. Beleza? Então vamos lá. Há um grupo de células encontradas na medula chamado de células epiteliais tímicas medulares, ou MTEC. Não confundir com o Militec 1, que passa na propaganda de negócio de carro. Militec 1. Não sei se vocês já viram isso aí na propaganda. Aqui em Santa Catarina passa essas coisas. E essas células que tem na medula, a medula está onde? É isso aqui, ó. O branquinho aqui, são responsáveis pela essa seleção negativa. O que é essa seleção negativa? Aquele feedback negativo, de uma maneira que a célula que identifica autoantígeno, ela é o quê? Eliminada. A partir do momento que elimina essa célula, ela não vai ter um problema de uma doença autoimune, por exemplo. Perfeito? Sendo assim, essa responsável pela apresentação de autoantígenos, foi o que eu falei aqui agora. Nessas células aqui, elas apresentam os antígenos próprios para que não ataque, esses linfócitos imaturos ali, não ataquem as células próprias, beleza? Os timócitos é um nome utilizado para os linfócitos T em várias fases de maturação. Aqueles que estão no timo ainda são chamados de timócitos. Com o amadurecimento desses timócitos, eles vão migrar em direção para a medula. O que acontecia nessa imagem anterior aqui, que eu comentei com vocês? A maioria dos linfócitos T vão estar onde? Na região do córtex. Vai passando a maturação, ele vai ficando mais encorpado, vai tomando jeito na vida, ele vai indo para onde? Vai para a região medular aqui. Dessa região medular, se eu não me engano, salvo me engano, ele vai para esse corpúsculo de Russell, que aí cai na corrente sanguínea e tal, e vai para encontrar o antígeno e cair na vida bandida. Beleza? Então, bora. Vamos continuando aqui. Tá tranquilo aí, pessoal, até agora?
Ou não? Então tá de boa. Então vamos lá. Que já está quase acabando também. Eu não vou render muito nessa aula, não. Porque, igual eu falei, é muita coisa, muita palavra, senão vocês vão embolar mais ainda. Sistema linfático. Rapidinho. Então, é uma boa. Se a gente conseguir fazer esses trem, fazer tipo 3 aulas na semana, vai ficar como se a gente estivesse fazendo coisa de 2 aulas por semana, normal. Aí a gente consegue dar linha nesse conteúdo rapidinho. Gostei da ideia. Vamos lá, pessoal. O sistema linfático. Todo mundo já ouviu falar do sistema linfático pelo menos uma vez na vida, né? Ele vai consistir em o quê? Em vasos especializados que drenam fluidos dos tecidos para dentro e para fora dos linfonodos. Ou seja, é como se fosse um sistema de tratamento de água / tratamento de esgoto. O que acontece? Todo o resíduo ali ele é drenado pelo sistema linfático, ele vai para os linfonodos. Olha como que é esse sistema linfático desse cão aqui. Tem um linfonodo aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Isso só do lado de fora, né? Fora do lado de dentro. E isso vai drenar tanto o conteúdo do corpo assim para o linfonodo, do linfonodo para o sangue ali, vai fazendo esse ciclo. Esse é o sistema linfático. É só isso. Acabou. Imagina se fosse assim, tão simples. Mas aí que começa a encher um pouquinho a mente agora. Que esse sistema ele é fundamental para manter o fluido e para a resposta imune também. Por quê? Quando a gente está... Já vai falar, essa turma tem bastante mulheres de diversas idades, algumas de vocês já tiveram a chance ou já tiveram que fazer uma drenagem linfática. O que é a drenagem linfática? A partir do momento que retém líquido em uma determinada região, isso é massageado, ou seja, faz um movimento no membro, por exemplo, vou pegar meu braço como referência aqui, para mandar esse líquido para onde? Para os linfonodos, que posteriormente vão para onde? Para a corrente sanguínea. São migrados isso aí para dissolver esse líquido para o corpo todo. É uma das partes fundamentais do sistema linfático, é o quê? Manter essa homeostasia tecidual. Manter esses fluidos teciduais aí na quantidade correta. Menos, né, Caroline? Menos. Ah, menino, deixa até mais magro, uma delícia. Todo mundo diz que dói pra caramba. Mas vamos lá, isso aí. A pele, o epitélio, os órgãos parenquimatosos, vão pegar um órgão parenquimatoso, fígado, baço, por exemplo, vão conter inúmeros capilares linfáticos que vão absorver o fluido intersticial. E esse fluido é chamado de linfa. Ou seja, durante uma drenagem linfática, que é o tema da discussão aí, essa linfa ela é migrada para o linfonodo e do linfonodo ali ela vai para a corrente sanguínea após, entre aspas, uma filtração. Beleza? Continuando então, nesse sistema linfático vai ocorrer a coleta de antígenos microbianos e liberam esses antígenos microbianos que foram coletados no sistema linfático para onde? Para o linfonodo. No linfonodo, ali que vai ocorrer a reação quase toda, né? As quimiocinas produzidas nos locais de infecção, por exemplo, estou com uma infecção aqui na minha mão, vai ser liberado quimiocinas ali, isso vai ser absorvido, vai para o canal linfático, vai até o linfonodo, que vai chamar quem? Os linfócitos ali para vir para minha mão para trabalhar ali, entenderam? Em poucas palavras é isso. No caminho desses ductos linfáticos, como eu tinha comentado acima, vão ter os linfonodos, que é como se fosse o pedágio ali, chega, opa, fica a galera, os chapas, tudo que vão carregar os linfócitos todos para a região lá da lesão, ficam ali, e ali também vai funcionar como um filtro. Mas o que são esses linfonodos?
a gente fica lá pensando, tá, tem os linfonodos, são nodos, são ínguas, esse vocabulário assim errôneo, que a galera aí já é tudo universitária, tem que evitar de usar. Ah, eu tenho uma íngua. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Já está no ensino superior aí, ué. Tem um linfonodo reativo, olha como é que fica até mais bonito. Mas o que são os linfonodos? São órgãos linfóides secundários, isso eu já tinha comentado com vocês, encapsulados, tem uma vascularização, aqui a gente consegue ver ela bonitinho, e com características anatômicas que favorecem a iniciação das respostas imunes adaptativas. O que seria isso? Olha, vamos pegar esse linfonodo desenhado bonitinho. Isso eu vou mostrar a entrada dele, essas coisas, para ficar mais fácil posteriormente. Temos entrada do antígeno, aqui nós temos os folículos, aqui tem uma vênula endotelial alta, e assim vai, mas isso era só uma introdução. Vamos mais para frente aqui no slide. Até aqui tá beleza, né, pessoal? Beleza, achei que tava todo mundo dormindo. Então tá bom, achei que você... Como é que consegue dormir assim, né? Você consegue dormir na aula presencial, imagina nessas que são em casa, né? Então vamos lá. Essa cápsula, ou esse linfonodo, ele é cercado por uma cápsula fibrosa. Olha aqui que a gente consegue ver bonitinho o linfonodo. E a gente vai ter os vasos linfáticos aferentes. Esses vasos linfáticos aferentes, o que vai acontecer? Eles fazem a entrada do antígeno ali. Eles que entram no linfonodo. Uma das coisas que é interessante, eu não consigo dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pô, tem, ficou massa agora, hein? Olha que interessante isso aqui, esse zoom que eu dei aqui. Vocês estão vendo esse vaso linfático aferente aqui? O que ele tem? Ele tem esses negocinhos aqui no meio, ó. Vocês estão vendo? Isso nada mais é que uma válvula semelhante que a gente tem nas veias, uma válvula semilunar, que impede o quê? O refluxo ali desse conteúdo, ou seja, só vai em uma direção esse conteúdo. O que acontece como é que chama o negócio? Na drenagem linfática, ajuda a esse conteúdo ir ali. Você vai massageando, mandando para dentro, ele não vai voltando, porque temos essas válvulas ali. Beleza? Observem que nesse vaso linfático eferente, que é o da saída, é a mesma coisa, só que invertido. Não vai deixar voltar para o linfonodo. Ele só sai. Perfeito? Ou seja, então nós vamos ter o vaso linfático aferente, que é aquele que chega no linfonodo, e o vaso linfático eferente, que é o quê? Que o que sai do linfonodo. Todo mundo entendeu isso? Ou não? Deixa eu ver só o que é isso aqui. Caramba. Que grande. Aí, ó, falta pouco, hein? Olha, rola até uma legenda aí, pessoal, caso vocês estão com dificuldade. Mas vamos lá, então. Entenderam isso, então, do eferente? Todo mundo entendeu? Então, vamos continuar aí mais para frente. Abaixo dessa região subcapsular, o que a gente vai ter? A gente vai ter um córtex, que é esse cinzazinho aqui que eu já tinha comentado com vocês, que vai ser muito rico em linfócitos. Nessa região cortical, temos os folículos primários e os secundários. Esses folículos primários têm uma diferenciação entre eles. O que seria isso? O folículo primário e o secundário.
O primário é aquele que não tem esse centro germinativo aqui no meio ainda. Agora, o secundário, ele já apresenta esse centro germinativo. Qual que é a diferença disso? O centro germinativo é quando está tendo aquela maturação, aquela multiplicação dessas células, que assim a gente consegue realizar a resposta imune aí. Perfeito? Então, vamos dar continuidade aqui. Nessa região cortical, eu já comentei que nós temos os folículos primários e os secundários, só que temos a região do paracortical. Essa região paracortical é essa região aqui, que são as zonas de células T. Perfeito? Nessa imagem aqui, Ariane, o que eu queria comentar é que a gente não tem o folículo primário, só temos os secundários. O centro germinativo é essa bolinha dentro do folículo aqui, ó. Conseguiu ver? Esses folículos são nada mais que zonas cheias de linfócitos B. Deixa eu tirar essa legenda aqui, que eu acho que ficou meio ruim. Mas a ideia é boa, é acessibilidade isso aí. Mas entenderam isso então, pessoal? O folículo é uma zona de células cheio de células B. No caso, quando tem essa maturação, o que vai acontecer? Essa maturação, o que vai ocorrer? Ele vai, quando tem a apresentação do antígeno, essas coisas, ele vai se multiplicando, vai maturando e vai formando esses centros germinativos. Tira esse negócio aqui. Esses centros germinativos. Entenderam agora? Ou não? O trem tá rolando. Até surdo pode ver. Então vamos voltar a isso aqui. Senão isso a gente faz uma próxima aula para ficar mais fácil. Vamos apagar isso aqui. Passei. Então vamos lá. Bem do início aqui, ó. Abaixo dessa região subcapsular, ou seja, a região subcapsular é essa branquinha que vocês estão vendo aqui, ó. Consegue observar? Até aí, perfeito, né, pessoal? Aí, deixa eu ver só se dá para... dá para ver o pontinho, sim. Beleza, aqui a gente tem a região subcapsular. Nós vamos ter uma região cortical, que é toda essa região cinza que nós estamos vendo aqui, ó, ela vai ser rica em linfócitos T e B. A região onde teremos os linfócitos B, eles vão ser onde? Bem, deixa eu achar um negócio aqui. Bem onde o quê? Onde tem os folículos aqui, ó. Esse que eu estou demonstrando aqui são os folículos, esses azulzinhos aqui. Nessa imagem, nós temos folículos secundários. Por que folículos secundários? Esses folículos secundários têm um centro germinativo. Esse centro germinativo, isso a gente vai falar mais para frente, quando estivermos falando da maturação dos linfócitos B totalmente ali, como ocorre essa maturação dentro do linfonodo, mas em resumo, ele tem um contato. Aqui, esse azulzinho, vamos supor que são linfócitos imaturos, e os outros são a multiplicação deles ali nesse centro germinativo, em poucas palavras. Mas a diferença é o quê? Folículo primário é aquele que não tem o centro germinativo. Folículo secundário é aquele que tem o centro germinativo. Beleza? Agora já não confunde tanto. Aí, além desses folículos, que é onde tem as células B, nós vamos ter a região do paracórtex, que é uma região mais medial aqui
do linfonodo, que é um local rico em células T. Agora eu acho que todo mundo entendeu, mais fácil. Correto ou não? Então, beleza. Se entenderam, bora para frente. Deixa eu corrigir isso aqui que já ficou feio demais, ó. 2 erros já, ó. Aí mata de vergonha, né? Aqui. Ó, isso. Basicamente isso, Mariana, mas nós vamos trabalhar mais isso aí nas próximas aulas ainda. Tem que ir com calma dessas maturações, como ocorre a apresentação do antígeno, a gente vai ter que ver isso tudo aí para entender tudo certinho. Então vamos lá. Os linfócitos B e T, eles são entre aspas, põe uma aspas aqui, eu corrigi o trem pela metade, sequestrados em regiões distintas do córtex. O que seria isso? O linfócito B vai estar numa região mais cortical e a do linfócito T numa região mais medular, ou seja, um vai estar mais externo ao linfonodo e o outro mais interno. Cada região vai apresentar a sua própria arquitetura ali diferente. Entenderam isso? Então, vamos dando continuidade, que acho que a gente está quase acabando. Acho que falta 1 ou 2 slides. Que aí o resto a gente faz. Eu vou ver se direitinho na quinta ou na sexta-feira a gente faz uma enquete certinha aí para ver o que vocês acham disso ao certo. Que aí a gente faz essas aulas e vai dando linha aí nesse conteúdo. Que aí que também quinta e sexta, como na quinta eu tinha prática com vocês e prática com o pessoal da quinta, do quinto período, e na sexta era meu dia de folga, aí a gente consegue dar essa aula todos os dias aí, se for o caso, tá? Aí daqui a pouco vocês vão colocar um quadro no fundo das suas casas aí com minha cara, de tanto ver minha cara já que vai estar até cansado. Mas vamos lá. Os folículos, como eu tinha comentado, são as zonas de célula B, não é verdade? E os primários vão conter as células B nave, que são o quê? As virgens, aquelas que não caíram na vida bandida ainda que eu tinha comentado com vocês. Perfeito? Os centros germinativos vão se desenvolver em resposta à estimulação antigênica, ou seja, o folículo está lá. Vou desenhar um azulzinho aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Não tem como melhorar isso aqui. Espera aí, pessoal. Tá aqui o folículo azulzinho aqui, ó. Esse aqui é um folículo primário, porque ali só tem as células B, as células virgens B ali no caso, que não tiveram contato com o antígeno. A partir do momento que a gente vai tendo o contato com esse antígeno, ali vai criando esse centro aqui, o quê? Germinativo. Entenderam? A partir que vai tendo contato, vai tendo uma estimulação antigênica para a produção de anticorpos, de células de memórias e plasmócitos, vai criando esse centro germinativo aqui no meio. Entenderam? Aí, a partir daí, o que vai ocorrer? A partir daí que a gente tem a produção de mais células de... Mais células... Caramba, eu esqueci. Aí que a gente vai tendo a produção de mais anticorpos, mais células de memória e assim os plasmócitos. Isso, eu tinha esquecido, mas é isso mesmo. Entenderam agora em relação ao centro germinativo? O que ele faz? Agora sim, então sucesso. Se estão entendendo, aí já é bom. Esse aqui acho que é o último slide, se eu não me engano. Para a gente não delongar muito, igual eu falei, coisa de 50 minutos estourando. Os linfonodos, os linfócitos T vão estar, como eu já havia comentado com vocês, localizados centralmente, mais no centro do linfonodo, ele vai estar nessa região medular aqui, praticamente,
e lá vão conter essas células reticulares fibroblásticas. Tá. O que é isso? É uma rede de células que vão produzir mais outras células ali. Isso é bem chatinho, sabe? E essas células T imaturas, a maturação das células T são realizadas onde? Na medula óssea. Ah, desculpa, da célula T é no timo, da medula óssea das células B. O que vai acontecer nesse caso aqui? As células T imaturas, elas vão entrar através dessas vênulas endoteliais altas ali. E com isso que vão ficar centralizados mais nessa região ali. Perfeito? Pessoal, essa parte aqui eu sei que ficou um pouco confusa, mas eu quero voltar nela na próxima aula, principalmente essa parte aqui, que aí a gente conversa disso direitinho para vocês entenderem isso melhor, que eu acho que isso aqui ficou meio ruim. Até riscar aqui, ó, para não ficar, para vocês não atentarem a isso aqui. O principal é o que a gente já tinha comentado aqui atrás. Então, pessoal, aí hoje a gente finaliza isso aí, a gente continua a parte do linfonodo e fala do baço. Aí eu volto nessa parte aqui para não ter erro e a gente dá continuidade. Aí eu vou fazer uma enquete com vocês, vou montar, não sei se dá para fazer isso no SIGA ou através do Classroom, para a gente ver a disponibilidade de vocês, para a gente fazer tanto ou na quinta ou na sexta, as opções de horário suas, evitando a noite. A noite não é hora de aula, não. A aula à noite é hora de fazer outra coisa, é de ver novela. Eu vou fechar aqui.